Tá. Hoje nós vamos falar sobre o desmame da ventilação mecânica invasiva, tá? Vamos terminar o nosso módulo com essa aula, que é o desfecho final, se tudo der certo, da parte da ventilação mecânica, né? Fazendo alguns conceitos rápidos, né? O que seria o desmame? É o processo de introdução para você começar a retirar a ventilação, né? O desmame é um processo que vem antes, que pode durar algumas horas, dias, geralmente é mais comum dias, onde a gente vai tentar tirar esse apoio ventilatório que é feito por essa cânula traqueal, né? Tanto orotraqueal, nasotraqueal, traqueostomia, o que seja. Então a gente começa esse processo, faz alguns testes, vai vendo como que o paciente está evoluindo para ver se ele já está pronto a respirar espontaneamente, né? É um dos grandes desafios da ventilação mecânica, porque mesmo que a gente tenha vários testes, vários critérios subjetivos, objetivos, a gente não consegue predizer com 100% de certeza o que vai e o que não vai acontecer com o paciente. Então a gente vê, às vezes, o paciente está evoluindo bem, os testes estão passando, clinicamente o paciente está bem, você faz a extubação por algum motivo adverso, em menos de 48 horas, acaba precisando retornar para o apoio ventilatório. Ou pacientes que, às vezes, por algum motivo, por exemplo, tira a mão assim, sabe gravar? Depois eu vejo. Que coisa eu gravo começo depois. Então, as definições nada mais é do que a transição do período da ventilação mecânica para a respiração espontânea, né? Isso só conta com esse tempo de intubação a partir de 24 horas. Tá? Existe que, de acordo com a referência, ventilações mais curtas, né? Com um período de menos de 24 horas, não precisa fazer um desmame tão afinco. Às vezes você vai lá, baixa o parâmetro, o paciente começou a acordar, você já consegue fazer sem muitas necessidades de testes ou ajustes adicionais, né? Então esse desmame vai desde a parte que a gente começa a pensar que o paciente resolveu o problema, que começou a estar pronto, estar progredindo para estubar, até o momento que a gente tira essa prótese. A gente tem essas diferenças de conceitos, né? De extubação e decanulação. Basicamente, a extubação é retirar quando o paciente está intubado, tanto naso quanto orotraqueal, e a decanulação quando o paciente está traqueostomizado, né? Que é o fato de a gente tirar essa cânula da região direta da traqueia. E nós temos os desmames simples, difícil e prolongado, que são uma definição do conselho do ICC, que é o consenso, a Conferência do Consenso Internacional de Ventilação Mecânica, que o desmame simples é até um dia de desmame. Então, se você começar um desmame hoje, amanhã você conseguir estubar o paciente, foi um desmame simples. O difícil é um período de até 7 dias e o prolongado a partir de 7 dias. Isso é uma informação importante para caso o paciente tenha alguma nova intercorrência ou alguma nova necessidade de uma intubação, de um apoio ventilatório. Isso vai nos dar um norte de como que vai ser as próximas os próximos desmames daqui para frente, né? Um paciente que teve um desmame prolongado dessa vez, muito provavelmente tem chance de ter um desmame prolongado nas próximas vezes que for necessidade desse apoio. Nós temos esses critérios, que são os critérios mais objetivos, que a gente consegue olhar, fazer cálculos, observar os pacientes, né? Nós temos alguns mais subjetivos, mas esses são os que a gente consegue mais, são reprodutíveis. Então a gente consegue fazer um treinamento e todo mundo entender quais são esses critérios até certo ponto. Então nós temos as partes das trocas gasosas, que a gente tem que ter uma boa parte gasosa, porque a maior parte, né, dos processos de intubação são por questões respiratórias, né? A gente tem outros motivos, metabólico, hemodinâmico, neurológico, mas os principais que a gente acaba mais vendo na prática clínica são os respiratórios. Então a gente tem esses parâmetros que tem que estar com uma PO2 acima de 60, com o uso de uma FO2 de no máximo 40% e uma PIP de no máximo 8 centímetros de água. Porque se a gente tiver um suporte muito alto, não adianta tirar o tubo que o paciente vai entrar em falência, porque a gente não consegue manter esse nível de oxigênio e de pressão aqui em ar ambiente. A gente tem que ter essa estabilidade hemodinâmica, tem que ter uma boa perfusão. Drogas vasoativas não são contraindicações para extubação, contanto que estejam em doses baixas, mantendo níveis estáveis e de preferência em queda, tá? Então, uma coisa é um paciente que está com 40 ml hora de noradrenalina e o outro é um paciente que hoje está com 5 e ontem estava com 15. Então ele está evoluindo bem na questão hemodinâmica, a gente vai avaliar perfusão e tudo mais. Se não tiver nenhuma alteração perfusão, a gente consegue seguir com esse processo de desmame. Pacientes que não têm alterações cardíacas, insuficiência coronariana, arritmia, alguma coisa que gere uma repercussão hemodinâmica, né? Uma coisa é um paciente que teve uma FA aguda durante a noite, enquanto você estava
fazendo desmame. E outra coisa, um paciente já tem uma FA crônica, já bota bloqueado, tem uma frequência de 110, 120, isso não vai influenciar no desmame. Obviamente a causa da intubação tem que estar resolvida ou no mínimo controlada. Esse geralmente é o primeiro parâmetro que a gente começa, esse e a parte gasométrica são os primeiros parâmetros que a gente começa a ver que o paciente está melhorando e começa a pensar no desmame, né? Então são os que a gente mais acaba ligando aquele alertinho de talvez esteja na hora de eu preparar o desmame do meu paciente. Capacidade de gerar reforço respiratório, porque se o paciente não tiver drive, ele não respira, não tem como a gente tirar esse apoio ventilatório. O balanço hídrico tem que estar no mínimo neutro, de preferência pouco negativo nas últimas 24 horas, porque se o paciente está muito hipervolêmico, na hora que a gente faz essa alteração da pressão positiva para a pressão negativa, vai ter um acúmulo de líquido no pulmão e pode acabar tendo repercussões negativas e acabar gerando uma falha de extubação também. Um equilíbrio ácido básico e eletrolítico é muito importante nessa hora, e adiar a extubação se a gente for ter exames, transporte, necessidade de sedação para algum procedimento nas próximas 24 horas. Isso tudo é do Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, esses critérios, tá? Tem uns critérios mais subjetivos também, que é esforço e tudo mais, mas são critérios muito mais difíceis de se reproduzir, porque às vezes acaba que, como é subjetivo, nem todos são consensos e nem todos são avaliados da mesma forma pelo intensivista ou o médico que está dando essa assistência. Os testes de desmame são testes que têm o objetivo de tornar essa ventilação mais segura para o paciente, né? Tanto mais confortável, mais segura e com menor risco de falha. Os pacientes, como eu disse, tem que ter essas troca respiratória boa, vai ter que ter um esforço respiratório, tem que ter um bom manejo de secreção, então o paciente tem um reflexo de tosse, deglutição. Isso vai ajudar muito na questão do desmame. Nós temos esse teste, que é o TRE, que é o teste de respiração espontânea, e o RRS, que é o índice de respiração rápida e superficial, que também é conhecido como índice de Tobin, que a gente vai falar mais para frente, e o Cuff Lit Test. Esse aqui é um dos métodos que a gente pode fazer o TRE. A gente tem duas formas, tanto na ventilação quanto no tubo T, né? Esse aqui é a peça T, o tubo T, que a gente vai conectar o tubo nessa parte da base. De um lado vai vir o oxigênio, geralmente é só um fluxo de oxigênio mesmo, e do outro lado é onde vai sair. Então o paciente vai receber o ar por ali, vai para o tubo e expira e vai para lá. Então não vai ter pressão, né? Pressão positiva, tem só o apoio do oxigênio. A gente faz essa desconexão. O paciente, para fazer isso, você tem que ter no máximo FiO2 na ventilação antes disso, de 40%, porque senão a gente vai ter que, o paciente tiver 60, 70. Primeiro que você vai ter que dar uma oferta de oxigênio muito alta no tubo D, que já é mais difícil só com fluxo por ele. Segundo, que se o paciente for estubado, ele vai continuar precisando de oxigênio em altas quantidades, e isso em repouso, né? Porque a gente vai fazer os exames, os testes do paciente em repouso, onde não está demandando nada mais dele. Se o paciente já estiver precisando de uma alta quantidade de oxigênio, na hora que o paciente tiver uma mudança de decúbito, às vezes na própria mobilização, tomar um banho, vai precisar fazer um exame, alguma coisa ali no próprio leito, às vezes ele acaba exigindo mais oxigênio ainda. Se ele já tiver com mais, ele pode entrar em insuficiência respiratória. O objetivo é manter a saturação periférica acima de 90%. Não tem necessidade de fazer um controle de gasometria, tá? Nesses casos, só a saturação periférica, contanto, né, perfusão estando boa, você vai conseguir ter dados muito fidedignos ali, suficientes para a gente poder fazer essa avaliação. E o tempo de respiração do teste é de 30 a 120 minutos. Tá? Procurei algumas referências, não tem realmente benefícios claros fazendo tempos maiores, tá? Vai mais por questão do protocolo, às vezes do próprio hospital, preferência pessoal, mas tanto 30 quanto 120 minutos, os dois mostram que em qualquer tempo nesse período aí é o suficiente, e você está autorizado imediatamente, fez 30 minutos. Não quer deixar mais, arranca a prótese e tudo mais, tá? E a gente pode fazer com o auxílio da ventilação mecânica também. Também é algo que não tem um benefício muito claro de qual é melhor, se é no tubo T, se é na ventilação. Alguns estudos mostram que talvez na ventilação a gente tenha um atraso maior, tem um tempo, uma média de até 20%, dependendo do estudo,
de tempo a mais de desmame, então o paciente acaba ficando mais tempo por estar no ventilador, né? Mas também é um estudo pequeno, com N muito pequeno, não foi algo muito randomizado, então a gente não consegue falar com certeza. O que mais parece ter feito um pouquinho de benefício, mas também com esse N pequeno, são os neuropatas. Eles parecem ter se beneficiado um pouco mais desse teste pela ventilação, tá? Mas ainda é algo que precisa de mais estudos. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar tanto em PSV quanto CPAP, né? Se for PSV, a pressão tem que estar no máximo pressão de suporte em 7, em CPAP no máximo em 5. Né? A gente coloca a mesma coisa, coloca nos parâmetros baixos, deixa FI no máximo de 40% e vai avaliar o paciente. A gente tem esses critérios aqui que indicam falha, né, na presença de desconforto aí, ou como a taquipneia acima de 35, saturação abaixo de 90, frequência cardíaca era para ser acima aqui, foi uma meditação acima de 140, e a pressão sistólica ou acima de 180 ou abaixo de 90, com agitação, sudorese, alteração de nível de consciência, já é considerada uma falha do teste, tá? A gente suspende o teste, volta o paciente no mínimo para os mesmos parâmetros que ele estava anteriormente. Se necessário, a gente ajusta a sedação, alguma coisa para o paciente ficar mais calmo, se ele tiver tendo um desconforto respiratório muito grande ainda, e espera pelo menos 24 horas. Tá? A gente não pode fazer um teste de manhã, falhar e tentar novamente à tarde. A gente tem que dar um tempo para essa musculatura do paciente se recuperar. Então a gente espera as 24 horas, se não tiver nada impedindo de em 24 horas você fazer o teste novamente, você já está autorizado a fazer novamente desde o zero. E esse aqui, que é o índice de Tobin, né, é considerado o melhor método para poder avaliar os pacientes que são elegíveis à extubação. Então a gente tem uma continha matemática bem simples, bem tranquila, que dá para se fazer beira-leito mesmo, pega um celular ali, faz essa conta, que é fazendo a relação entre a frequência respiratória e o volume corrente. Quando você vai fazer isso, você vai ter um valor, né? Esse valor, se for acima de 100, principalmente acima de 105, prediz uma chance extremamente elevada de sucesso. Não é recomendável você continuar progredindo com o desmame, você já nem espera meia hora, você já cancela o teste e volta aos parâmetros iniciais para ajustar o que for necessário para fazer novamente. Se tiver entre 50 a 100, você já tem uma grande chance de sucesso, mas abaixo de 50, que é onde os estudos mostram que a taxa de sucesso é praticamente absoluta. Então a gente sempre objetiva ter um Tobin abaixo de 50 quando possível, né? Então o paciente tem um 30, 20, 25, é um Tobin excelente, a gente consegue progredir com tranquilidade nesse desmame do paciente, né? E por último nós temos o Cuffley Test, também chamado de teste de permeabilidade de via aéreas, tá? Basicamente, como que funciona o tubo? A gente coloca esse tubo dentro da traqueia, a gente tem o cuff ali onde vai insuflar e vai fazer a vedação das vias aéreas. Então o tubo vai entrar, o ar vai entrar só pelo tubo e vai sair só pelo tubo. Então, a menos que tenha algum problema de circuito, algum vazamento ou algo que não esteja adequado, o volume inspiratório é exatamente ou extremamente parecido ao volume inspiratório, exatamente igual ao volume expiratório. Então, se está entrando 400, idealmente vai sair 400. Como que funciona esse teste? A gente vai vai desinsuflar o balonete, né, o cuff. O ideal é que o paciente esteja bem posicionado, mas aspira secreções principalmente, porque às vezes a própria secreção acaba atrapalhando o teste, né? Mas a gente vai desinsuflar o balonete e vai deixar ventilar normalmente. A gente vai observar qual que vai ser a diferença do volume expiratório. Se tiver entrando 400, ele vai começar a sair menos, porque na hora que o cuff desinsufla, ele já não vai mais estar em contato com a traqueia. Então tem um espaço ali, já não vai estar completamente vedado. Então parte vai sair pelo tubo, parte vai acabar vazando. O normal é que vaze. Tem que ser pelo menos, tem as duas avaliações, a quantitativa ou a qualitativa. A qualitativa, que é basicamente para ver se está vazando ou não, a gente faz uma ausculta com o estetoscópio na parte superior da traqueia e ver se está tendo, né, o sopro, a passagem do ar. Se estiver passando, é porque provavelmente está passando ar suficiente, o teste sugere que seja positivo. A parte quantitativa, que é um pouquinho melhor, mais fácil de ver, mais fidedigno, você consegue ver o quanto está vazando. Você vai ver o volume inspiratório, a gente vê 6 ciclos respiratórios. Então a gente vê lá 6 vezes. O volume inspiratório é para ser o mesmo, é para manter o mesmo, por exemplo, 400 e
vai ser mais ou menos o mesmo, a gente calcula uma média ali e vê quais são os 3 menores volumes expiratórios. Então o paciente está recebendo uma média de 350. Os menores foi 280, 270 e 290. Você vai fazer a média ali, que vai dar 280, e ver o quanto que esse paciente perdeu. O ideal é, numericamente, ser pelo menos 110 ml essa diferença, ou em porcentagem, que alguns lugares mostram que é um pouquinho melhor, porque às vezes o paciente está fazendo um volume mais alto, mais baixo, e 110 pode ser muito ou pouco, tem que diminuir pelo menos 12%. Então 12% do ar tem que estar vazando. Isso significa que não tem uma estenose, não tem uma estenose, não tem obstrução, não tem secreção, não tem nada que esteja atrapalhando essa via aérea, né, de permitir o vazamento, né, que significa que tem espaço suficiente ali e você consegue progredir na intubação. Tá? Quando que a gente vai fazer esse teste? Agora não quer ir. Agora não quer passar para frente. Tá, quais são os fatores para a gente poder... Fator de risco para ter esse estridor, né, no pós-intubação, que é o que a gente usa para fazer o cuff link test, né? Intubação prolongada, a idade acima de 80 anos, um tubo de diâmetro muito grande, então um paciente, um homem com 8,5, 9, 9,5 de tubo, uma mulher com 8,5, a gente vê que por conta desse tubo muito grande, que às vezes acaba forçando mais a via aérea do paciente, acaba correndo o risco de ter essa estenose, né, a proporção dele. Pacientes com Apache elevado, foram intubados por um nível de rebaixamento de nível de consciência, uma intubação traumática, às vezes uma intubação acabou precisando ser mais na pressa, acabou sangrando via aérea, ou próprio machucando, fez um edema de Glock. No sexo no feminino tem esse índice aumentado também. Pacientes com história de asma, tem broncoespasmo, muita repetição, às vezes, ou tanto no pré quanto durante o período de intubação, aumenta esse risco. Mobilidade excessiva do tubo, o paciente fica com um tubo pouco fixado, o tubo vai para lá, para cá, às vezes fica subindo e descendo o tubo, aquele balonete que vai subindo e descendo, ele vai traumatizando a via aérea, então pode acabar gerando um edema ali na região traqueal, gerando esse estridor. A sedação insuficiente ou falta de sedação, porque o paciente, mesmo esquema, ele vai mexer, vai agitar, vai ficar mexendo esse tubo e vai acabar lesionando ali as vias aéreas. E aspiração excessiva na via aérea. Tudo isso pode aumentar. Quando que a gente faz o cuff list? Você está recomendado fazer o cuff list com pelo menos um fator de risco. Então vai ser basicamente todo mundo, né? Porque todo mundo vai ter pelo menos alguma coisa aqui. Tá. E para finalizar, a gente tem uma ferramenta muito importante que ajuda no desmame ventilatório, que é a VNI, né? A gente consegue fazer a VNI no pós-intubação para aumentar a taxa de sucesso desses pacientes quando bem selecionados. Então, a gente tem aqui um fluxogramazinho da referência. São pacientes submetidos ao teste de respiração espontânea. Essa primeira linha aqui, eu confesso que não fez muito sentido para mim, mas lá está escrito exatamente assim: se você tem uma falha do TRE, você vai fazer essa VNI facilitadora, que é mais comum em pacientes DPO-cíticos, hipercapnícos, que vão ter essa chance aumentada de falha, né? Então você vai, nesses pacientes, você estubando, você faz essa VNI para evitar essa falha. Se falha um TRE, eu não sei se eu estubaria. Enfim, você corta essa parte depois. Nos pacientes que têm um TRE bem sucedido, a gente vai fazer essa VNI preventiva, né? Então o paciente foi lá, fez o TRE, deu tudo certo, a gente estuba e tem a VNI preventiva, que são principalmente pacientes com elevado risco de falência respiratória, pacientes que geralmente foram intubados por falência respiratória, eles acabam entrando nessa parte aqui, que melhorou o pulmão, vai estubar, mas como o problema dele é principalmente pulmonar, às vezes essa mudança, mesmo que seja pouco, tá com FI baixa, tá com pressão baixa, essa pouca mudança para eles às vezes é mais do que o suficiente para entrar novamente em uma falência respiratória. Então a gente já começa essa VNI preventiva, principalmente nas 24 horas seguintes à extubação, que é o período mais importante. Embora a falha de extubação seja até 48 horas, os estudos mostram que a VNI é mais importante nesse período de 24 horas. Então, se você passa 24 horas sem fazer e faz nas 24 horas seguintes, é pior do que você fazer 24 horas e acabar por algum motivo não fazendo no segundo dia.
Em pacientes que tiveram insuficiência respiratória, a gente faz a VNI curativa. Não tem muitos benefícios, mais para pacientes cirúrgicos, aquele que a gente já discutiu em aula, pacientes de cirurgias cardíacas, principalmente, né, que tem uns benefícios, mas outros casos à parte. E o paciente passou as 48 horas, deu tudo certo, tá bem, tá confortável, é considerado um desmame com sucesso, o paciente teve um sucesso da extubação. Se porventura passou 49 horas para frente e falhou, e acabou precisando voltar para o tubo, já não é falha, né? Já é uma nova intubação, por provavelmente outro motivo que a gente vai precisar investigar qual seja. E o sucesso no desmame, basicamente é isso, né? Que você consegue falar que o desmame foi um sucesso com 48 horas, não adianta estubar, comemorar, deu certo, amém, graças a Deus, virar as costas, né? Essas 48 horas são as horas mais importantes para o paciente nesse momento, né? Do processo de desmame. Se você tiver uma falha, você vai ter que reintubar o paciente e voltar no mínimo nos parâmetros que estava antes de você começar o desmame, né? Então, você estava com uma pressão controlada de 10, aí você abaixou, fez o desmame, deu tudo certo, estubou. Em algum momento dessas 48 horas falhou, o recomendado é que você volte no mínimo nesse. Não precisa voltar com parâmetros elevados, saturação 100% novamente, a menos que o paciente entre em uma franca insuficiência respiratória, por algum motivo que você precise dar novamente esse suporte para o paciente, mas geralmente a maior parte acaba se tolerando muito bem os parâmetros que estavam antes. Tá? E se você tiver a falha, você tem que esperar no mínimo 24 horas para poder fazer uma nova tentativa desse desmame. É isso. Não vou passar pelos slides da referência. Pode passar. Passa. Ah, não, só porque eu falei tá liberado.